Porque eu acho que essa pergunta é meio fundamental até para saber do que debateremos daqui em diante. É aquela pergunta que precisa ser feita antes de mais nada. É algo que precisa estar muito bem estabelecido para saber, né, como são as pessoas ali do outro lado com as quais estarei debatendo. Então eu preciso saber, preciso que vocês me respondam. Vocês se consideram fascistas? É brincadeira, tá? Não, Não, velho, não é não! isso. Não! Foi só, calma. Isso Foi só me, uma me brincadeira. deu um Mas eu acho que flashback eu- agora. É que muita gente não entendeu a referência, tá? Ele tá usando o lore aí do inteligência de debate que já aconteceram aqui, Isso. tá? Eu achei que seria bom para quebrar o gelo. Mas Tá. a pergunta, eu realmente acho que é uma pergunta importante para a gente saber, porque existem dois caminhos que esse debate pode seguir. E eu não sei realmente qual é a posição do Miguel, do Luiz e do Pablo. E é uma coisa que é comum que seja uma entrave nesse debate entre nerdolas e o pessoal do outro lado. Vocês acreditam em cultura woke ou não? Porque Que ela isso existe, leva né? o debate para duas direções diferentes. Porque se vocês não acreditam, então acho que o nosso papel aqui vai ser meio que provar que existe. E se vocês acreditam, aí eu imagino que a defesa seria que, pô, não é tão problemática, então a gente vai para uma outra direção. Então acho que isso é importante saber dos três. Vocês acreditam na cultura woke? Alguém quer a palavra? Mais de uma pessoa pode falar, tá? O tempo de 5 minutos é Quer geral. começar, Pablo? Pode Vamos lá, começar. Pablo. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. O que é cultura woke? Né? Porque a cultura woke parece que é um negócio muito incrível. Cultura né, aquele conjunto de valores e de atitudes e de crenças e de música e de... Parece que é algo muito maior do que realmente é. O woke a gente sabe de onde vem, né? É uma terminologia que vem de movimentos sociais da cultura afro-americana e que foi transformado, rotulado, é tipo o porco do Palmeiras ao contrário. Né? Era algo positivo que foi rotulado como algo negativo Só para para entender, poder gerar esse rótulo. Pablo, você deu esse exemplo da torcida do Palmeiras, eles pegaram uma coisa negativa que chamavam ele de porco e eles assumiram Os isso próprios como uma coisa nerdolas, boa. Dá para usar esse Assumiram. exemplo dos nerdolas. O nerdola Não, nasceu como Nerdolas algo é uma pejorativo. delas. É. O triângulo da comunidade gay é outra. Isso. E aí, Então, só que é o contrário, né? Então é um rótulo colocado em uma coisa meio difusa, uma coisa meio que não tem exatamente, cada pessoa tem ideia do que é a cultura woke. Então, a minha pergunta é: vamos ter um consenso sobre o que é a cultura woke, movimento Uma definição, woke, né? wokeismo, movimento woke, onda woke? Eu já vi várias definições diferentes, né? Para mim, meus colegas podem até discordar, o que é chamado de cultura woke, que leva esse rótulo, é uma tendência a pegar pautas identitárias importantes e reais e cooptar essas pautas com o objetivo de ampliação de mercado consumidor, de aumentar o público pagante de um projeto de conteúdo, seja qual for. A gente precisa lembrar muito aqui também que cultura pop não é quadrinho, filme de quadrinho e mangá, anime, é muito mais do que isso, né? Então, eu entendo que aí vai ter a réplica aí para vocês até me explicarem direito como vocês pensam, vocês já debatem isso há algum tempo, acho que vai ser até construtivo. Como vocês veem isso? Porque, para mim, é isso, uma cooptação que não é natural de uma pauta identitária como uma forma de ampliar público, ampliar público consumidor. É um Público efeito potencial, do né, capitalismo. Pablo? É um público potencial, um público de estamos aqui com esse público, vamos expandir, e para isso vamos jogar essas pequenas aberturas de fechadura aqui para poder de repente, Pablo, de repente atingir novos nichos também. novos nichos de mercado. Eu acho que atingir mais público, acho que isso que o Pablo está falando. E aí acaba ficando uma coisa artificial e forçada, realmente, a gente entrando nesse assunto. Então, repassando então a pergunta, vamos esclarecer aqui o que é o woke, se todos concordam, se não concordam, se é algo que eu deixei de falar, que eu acho legal para a gente continuar falando. Loquia e Luiz querem completar? Tem tempo ainda. Então, para complementar o que o Pablo disse, eu tenho uma visão parecida com a dele também. A gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas realmente
a gente sabe que empresas como Marvel, Disney, etc., eles querem sempre pegar ter o máximo de lucro que eles podem ter, né? Então, por exemplo, quando eles colocam personagens de outras etnias, colocam personagem asiático e tudo mais, eu vejo como uma forma de aumentar o seu público potencial. São mais pessoas que podem consumir super-heróis, são mais pessoas que vão consumir Marvel, DC, vão comprar mais produtos no mundo todo, e isso vai aumentar o faturamento disso, né? E o que eu vejo que eles erraram nessa parte é da forma que eles fizeram. A gente pode conversar sobre isso também aqui no debate, que acabou, tipo, fazendo em certos filmes de forma forçada, aumentaram muito a quantidade de produção e aí caiu a qualidade, né? A gente teve roteiros piores, premissas de histórias piores também. Então, isso de aumentar público consumidor e aumentar perfil de público, eu concordo que sim, existe. Se isso Ganhar o for o que se chama... ganhar o chamado Pink Money, né? Em alguma. O Pink Money é um outro exemplo também interessante, né? Que é o consumo do público LGBT, né? Trazer esse público para consumir também. Eu até complementaria aqui o que o Luiz e o que o Pablo falaram, que eu, pelo menos no que eu dei uma pesquisada, assim, me parece que a lacração, por não ter um significado, acabou ganhando um outro, um outro funcionamento, uma outra utilidade, né? Não digo que necessariamente pelos colegas que estão aqui debatendo, né? Mas pela internet, né? Pessoas comentando, né? Então, eu já vi pessoas classificando de woke ou de lacração coisas que são roteiros mal escritos, que usam pautas sociais, como estavam comentando, mas também já vi pessoas acusando de lacração pessoas de opinião diferente sendo muito agressivas com ela. Então, tipo um bullying virtual, né? Gerado até ou reforçado pela polaridade, pela polarização, na real, que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Também já vi chamarem de lacração qualquer tipo de representatividade em filme. Antes do filme sair, tem representatividade e lacração. Que é uma outra coisa também, é a representatividade, que é a questão, talvez, para algumas dessas pessoas. E também tem a questão de mudança. Qualquer tipo de mudança do material original, por algumas pessoas, também é taxado como lacração. Então, dessa forma, esse termo que woke, né, que já teve um significado, que foi transformado através da história, e aqui no Brasil, dá para dizer que foi localizado, né, como lacração, é esse significante vazio que acaba sendo um termo genérico que as pessoas usam para classificar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que é diferente daquilo que ela preferiria. No fundo, é como se fosse uma palavra usada como uma espécie de palavra de ordem contra palavra de ordem e resistência à mudança que é percebida, que isso é uma coisa, que existem mudanças que não são percebidas e não são taxadas de lacração, e essas mudanças que são percebidas e que não agradam a uma galera. Só para concluir, a gente tem que voltar para trás, porque além de o que é o woke, o que é a cultura pop? Tá. Cultura pop tem a ver com a indústria cultural e com a produção de bens culturais em massa, né? A cultura de massas. O que é a cultura de massa? É você fazer mais pessoas consumirem a mesma coisa e terem o desejo pelo mesmo produto feito em massa, feito em produção linear. É o Fordismo dos bens culturais. Então, quando tem a época da depressão, na década de 30, o público está ávido por conteúdos de escapismo, de sair de preferência baratos, porque estava todo mundo muito sem dinheiro. Então, o cinema vai explodir, o rádio vai explodir, as networks de rádio vão cobrir o país inteiro. A gente fala de cultura pop, a gente fala absolutamente de cultura pop norte-americana, que é quem liderou e lidera ainda a distribuição de bens culturais pelo mundo inteiro. E você tem essa produção cultural nos Estados Unidos de uma forma muito diferente, porque os Estados Unidos também tem a segregação racial, que é uma formação racial que não existe no Brasil. Tivemos uma outra formação racial. E lá eles tinham tudo separado. Então, assim, era difícil você fazer um produto cultural para um público branco e para um público negro, separado. Rádios separadas, tinha teatros separados, tinha discos separados, tinha gravadoras separadas. Então, essa necessidade de aumentar o público, transformando um produto que é consumido só por um nicho em um produto consumido pela massa, é o
início de cultura pop, é onde começa a cultura pop. E quando tem os anos 50, que a cultura jovem aparece, porque muitos dos adultos vão para a Segunda Guerra e os jovens entram nos trabalhos, vão arrumar empregos mais rápido e conseguem dinheiro, e com dinheiro na mão viram público consumidor, e a partir daí o adolescente surge, não existia a noção de adolescente antes da década de 50, o adolescente começa a pagar aí nos drive-ins, os pais param de ir ao cinema, porque eles têm televisão em casa, então não precisa ir ao cinema, porque tem televisão. E os jovens lotam os cinemas viram um produto de consumo da juventude. Então, há sempre essa tendência de fazer sapatos iguais e todo mundo desejar o mesmo sapato. É a indústria da moda, é a indústria do consumo rápido, do fast fashion. E isso também nos anos 60, quando vai diminuindo as amarras e as diferenças da segregação, esses públicos vão, a partir daí, nos próximos 50, 60 anos, cada vez se integrar mais. E a integração vai acontecendo. Então, é natural que os bens culturais surgidos na década de 30, 40, 50, 60, vão também se tornando um produto de consumo de massa. Então, há essa noção histórica de como a cultura pop se desenha e que vai gerar essa estranheza quando, opa, isso aqui era só para mim, por que agora é para o outro? Capitalismo. É só isso, é fazer mais pessoas se interessarem pela mesma coisa, da mesma forma, com o mesmo desejo. E, se preciso, vamos namorar e seduzir novos públicos, porque esses públicos também vão compor essa massa de consumidores em uma economia basicamente orquestrada pelo consumo, né? Pelo bem de consumo, e o consumo de bens culturais também está incluído nessa noção. Vamos aqui, como eu falei, a gente vai ter adaptações de regra, né? A gente já percebeu que 5 minutos para mais de uma pessoa responder, então é pouco. Então a gente deu aqui quase 10 minutos, 9h45. Na resposta também, da próxima resposta, também a gente vai dar esse tempo de até 10 minutos. E agora o Wagner pode fazer os comentários ou a réplica dele sobre o que foi falado. Ok. Eu fico até na dúvida porque algumas das considerações foram perguntas, então eu não sei se eu faço aqui, eu respondo na expectativa de direcionar para uma nova pergunta, mas acho que aí eu acabaria deixando o debate muito travado nesse ponto, né? Mas eu discordo de basicamente a visão dos três que comentaram. Ô Wagner, eu acho... antes de você fazer a sua, né, de discordar, eu só queria fazer uma pequena reclamação aqui, brevemente, tá bom? Só deixar registrado, porque assim, normalmente quando eu gravo React, eu pauso muito o vídeo para comentar. E os meninos estavam falando, eu não sei se minha barra de espaço está com defeito, eu tava tentando pausar para falar em cima deles. Eu achei que ia ser um bagulho sério. Pô! Não, ele só tá queimando meu tempo aqui para fazer uma piadoca. Tá tudo certo. Ele já tava muito quieto. Ele tava muito tempo quieto, ele precisava desse momento. Eu vou trocar o meu teclado aqui e aí a gente vai poder continuar. Desculpa, Wagner. Tá bom, vai lá, Wagner. Tá, eu não acho que é uma questão tão subjetiva, que é uma coisa tão difícil de definir, e eu não sei quão confortável os debatedores vão estar em entrar nesse tema, mas o problema essencial da cultura woke é o fato de que é um movimento político. Perfeito. E por ser um movimento político, você tem várias coisas muito claras, cada vez mais claras, que estão saindo. Eu separei aqui uma série de conteúdos, claramente não vai dar para apresentar tudo aqui em 10 minutos, mas eu poderia, o que seria essa cultura woke? Dá para ir para duas direções. Primeiro, mostrar que já existe um consenso global de que é um movimento cultural que não só existe, mas como está em declínio. Separei aqui algumas matérias da Folha de São Paulo, junho de 2024. O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. E também uma matéria de setembro de 2024. O desaparecimento do wokeismo radical prova alguns méritos. Aí você tem aqui o Estadão. A era da lacração e da cultura woke chegou ao fim. Matéria de maio de 2024. Você tem aqui Valor Econômico, uma revista do Grupo Globo. A armadilha anti-woke de Trump, para muitos será decisiva e tal. Então, uma matéria do Grupo Globo admitindo, né, o movimento anti-woke do Trump e como isso é relevante. Aí você tem uma matéria da própria Globo falando o que é woke e por que o termo gera uma batalha cultural. A Globo também está admitindo a existência desse movimento. Aí você tem o New York Times. O que é woke e por que isso importa? E a subtítulo é ainda mais relevante, porque fala sobre como esse movimento foi importante para mostrar os rumos da política americana nos últimos anos. Você tem a Kamala Harris falando com todas as letras. Todo mundo precisa ser woke, nós precisamos ser mais woke. Candidata à presidência da última eleição americana. Então, assim, você tem vários agentes políticos
e grandes veículos de comunicação do mundo inteiro, eu até deixei por último, a mais importante, talvez, dessas matérias, que foi a da The Economist, que fala a América está se tornando menos woke. Essa matéria da The Economist, ela é sensacional, porque tudo que a gente fala ao longo dos últimos anos sobre como virou um movimento político que controla o mercado, que ele é feito de cima para baixo, ele não é natural, ele não é orgânico, ele é muito mais um movimento que troca dinheiro por poder, e graças aos vazamentos recentes aí da USAID, a gente consegue perceber que não é nem um dinheiro privado, é o dinheiro do pagador de imposto americano que é pulverizado em obras para fazer ativismo político, porque em última instância, o movimento feminista é um movimento político, o BLM é um movimento político, o movimento LGBT é um movimento político, são todos movimentos políticos que foram apropriados pela esquerda nos últimos anos. A cultura woke é basicamente a adição de todos esses movimentos dentro do entretenimento. Não fica só dentro do entretenimento, essa matéria da The Economist ela é sensacional, porque, novamente, ela mostra em números o crescimento dos termos, das agências, o número de demissões de conservadores e de pessoas que se colocavam contra a cultura woke nos últimos anos, alunos sendo censurados nas faculdades. Então você tem uma cultura hegemônica que dominou o espaço cultural, que dominou o mercado, que dominou o espaço da educação, que dominou basicamente assim, tudo que importa, né, no sistema, no mecanismo do mundo. E a gente sabe que por que ela está tão inserida na cultura? Porque é uma propaganda política e ideológica que defende um lado. Sim. É basicamente uma propaganda que ela foi criada, difundida e administrada pelos democratas, a esquerda americana, não sei se isso vai ser contestado aqui no debate, mas é o discurso que muitas vezes é mimetizado aqui no Brasil pelo PSOL e até pelo PT. Então, assim, você tem esse discurso de um movimento político que é pulverizado em todas essas áreas e usados para controlar. Então, você teve um momento da cultura do cancelamento muito forte, pessoas próximas a mim tiveram a carreira bastante prejudicada, algumas tiveram que se afastar porque simplesmente discordavam de algumas pautas do movimento, e aí eu estou falando de mulheres, estou falando de negros, que é uma outra consideração. O movimento feminista é para defender as mulheres, questionável. Quando essas feministas atacam toda mulher que não concorda com a diretriz do feminismo, é um movimento para defender feministas, é um movimento para defender mulheres de um lado político, e não todas as mulheres. E eu vi elas sendo cruéis demais com mulheres que eram contra o movimento.